Olá pessoal, passando aqui para desejar um feliz Dia dos Professores e também aproveitando para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa profissão. Tenho certeza que quem está me ouvindo já pensou em desistir da carreira de professor. Claro que tem muita gente que nunca pensou nisso, mas certamente muitas pessoas pensaram, inclusive eu pensei no ano de 2017 desistir da carreira de professor. Por quê? Nossa carreira realmente tem muitos desafios, né? A gente enfrenta aí às vezes questões de sala de aula, jornadas extensas, salários baixos, enfim, uma série de situações que muitas vezes nos desagradam, a falta de reconhecimento, a falta de valorização e etc. Mas a nossa profissão, e é profissão, e eu não gosto muito daquela história de que é um amor, é vocação. Não, nós somos profissionais, nós somos pedagogos, nós somos especialistas em língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, sociologia, filosofia. Então a gente estudou para isso, a gente trabalhou, a gente se dedicou e nós somos profissionais. E com essa questão a gente merece reconhecimento. Mas certamente a gente passa por situações que muitas vezes a gente quer até desistir da carreira de professor. E aí isso aconteceu comigo em 2017. Eu estava pensando em mudar de área, né? Tinha acabado de sair de um cargo, muitos desafios, muito cansado, muito estressado, enfim, eu falei, não quero mais a educação. E isso porque eu já tinha passado por grandes escolas particulares, pela rede estadual, tive a oportunidade de ser secretário de educação, enfim, grandes desafios, mas de repente eu me vi ali querendo desistir da carreira. E aí tentei outras áreas, né? Fiquei ali aquele ano meio procurando o que eu vou fazer. Até que um dia minha esposa disse: para com isso, sua área é educação, você é da educação. Para de procurar outra coisa e foca na educação. E foi isso que eu fiz. E aí passei num processo seletivo em Araçariguama, fui lá para o interior, comecei a dar aula, enfim. E aí tem aquela coisa mágica que acontece, né? Que o Cortella disse, a nossa profissão é a única que o pessoal chama, ô professor, professor. Isso já aconteceu várias vezes. E quando um aluno te manda uma mensagem, e um dia isso aconteceu algumas vezes comigo, né? Uma vez uma aluna falou, olha, eu estou na USP, e é por sua causa. Eu fiz sociologia por sua causa. Nossa, aquilo dá um peso, uma responsabilidade, né? Você, nossa, como a pessoa fez sociologia por minha causa. Então, nas palavras dela, né? Então a gente sente esse peso, a gente encontra aluno em todos os lugares. Uma vez eu fui para o interior, acho que uns 300 quilômetros, né? E aí cansado da viagem, parei numa padaria para tomar um café. Tô lá tomando meu café, né? E aí eu ouço uma voz, professor, professor, professor. E eu, né, poxa, não é comigo, porque não conheço ninguém nessa cidade, né? Ela falou, professor, você não tá me ouvindo? Aí eu olhei, ela falou, eu fui sua aluna. Eu falei, nossa, mas o que você tá fazendo aqui? Ela foi minha aluna na cidade de Cubatão. Então ela estava morando no interior, ela disse que mudou para lá, enfim. E aí eu falo, como é mágico essa coisa que a gente encontra alunos. Encontrei um aluno um dia, ele falou assim, você foi responsável pelo meu caráter, não sei o quê. Claro que a gente sabe que a gente inspira muita gente, enfim. Mas a coisa mágica que aconteceu comigo foi quando, 2017, 18, fui para Sariguama, depois fui para Santana de Parnaíba, enfim, comecei a trabalhar com a área de concursos, dar cursos, e aí veio aquela ideia de montar o canal. Eu não sabia nada de internet, não sabia coisa alguma de YouTube, de Instagram, enfim, e comecei a dar aula na internet. Aí foi mágico. Quantos depoimentos de pessoas que foram aprovadas em concurso. E tem alguns que me marcam muito. Eu recebi uma carta no e-mail de uma aluna que disse assim: olha, professor, uma vez eu fiz uma live, um vídeo, eu não lembro o que, e ela falou, eu estava numa situação, vivendo um relacionamento tóxico,
mas sem trabalho, com 3 filhos e tal. Aí o senhor falou do concurso, falou que o concurso é importante, que a pessoa consegue um emprego. Ela falou: hoje eu estou escrevendo para o senhor que eu consegui passar num concurso, eu rompi o meu relacionamento tóxico, hoje eu estou criando meus 3 filhos. E aí eu falei: é o poder da transformação, da educação, né? E isso que é mágico, isso que às vezes nos empolga, nos inspira, e por isso que eu quero falar para vocês que quando bater o desânimo, lembre disso, você é capaz de transformar vidas, né? De transformar, de inspirar pessoas. Isso é muito bacana. Outro dia eu tava uma tosse e tal, fui na farmácia e aí a atendente ficou me olhando, né, tal. E aí ela pegou, pediu o remédio, eu falei errado o nome, ela me corrigiu e tal. Aí ela pegou e foi pegar meu CPF, né, para fazer lá o desconto da farmácia. Ela falou assim: você é o professor Fábio Lácio? Olha, eu estou estudando para concurso. E começou a contar a história dela. E eu, que bacana, né? Às vezes eu fico um pouco sem graça, que eu sou tímido, mas que bacana. Hoje eu estive lá em Cubatão, na formação, e encontrei pessoas, né, que falaram: ah, estudei com você, fiz o concurso, estou aqui, inspetor de aluno, professor. Enfim, é tão bacana a gente ter essa oportunidade de atingir. A internet dá essa força da gente chegar, né? Outro dia recebi mensagem do Acre, do Piauí, de Roraima, de Rondônia, enfim, né? Lugares que eu nunca visitei, não tive a oportunidade de conhecer, mas as pessoas mandando mensagens, enfim, e é esse poder de inspirar que a gente tem muitas vezes, por isso que é tão apaixonante a nossa profissão. Não é tão valorizada quanto a gente precisa conquistar essa valorização, mas eu queria deixar essa mensagem, essa reflexão. Muitas vezes a gente bate o desânimo, né? Bate aquele dia estressante, aquela situação que a gente tem que enfrentar, mas pense nisso. Você transforma vidas, você tem o poder de inspirar, o poder de, com suas palavras, o seu conhecimento, você transformar a vida de uma pessoa. E isso é inspirador, né? Quando a gente encontra nossos alunos bem, conseguiram fazer faculdade, ou muitas vezes numa boa profissão, legal. A gente sabe que a gente não vai mudar o mundo inteiro, porque existem muitas questões que o nosso poder na sala de aula não alcança. Mas a gente precisa continuar nessa luta pela nossa profissão, pelo respeito, para que as pessoas entendam a importância que tem o professor. Sem o professor não existe nenhuma outra profissão. Os médicos passam pela gente, os advogados passam pela gente, os engenheiros passam pela gente, os arquitetos, os empreendedores, enfim, os grandes empresários, todos passam pelos professores. Então a gente precisa mostrar a importância cada vez mais da nossa profissão. A gente precisa falar disso, a gente precisa falar com os nossos políticos, com os nossos representantes. A gente precisa voltar a fazer com que essa carreira seja atraente, com que essa carreira seja valorizada, que as pessoas voltem a falar assim: eu quero ser professor, né, no futuro. Sabe por quê? Porque senão nós teremos um apagão de professores e a gente não pode abrir mão dessa profissão, tá bom? Feliz Dia dos Professores para todos vocês que merecem, que lutam e acreditam na transformação pela educação. Grande abraço.